Vamos agora pra um anime que é meio difícil de conversar, talvez, que seja Kanojo ou Kanojo, ou Girlfriend, vírgula, Girlfriend. E temos aqui uma ideia incrível de... e por que não aceitar todas as garotas pra fazer parte do grupo principal de namoro, né? Que é basicamente o que acontece, porque o Naoya, ou que eu apelidei carinhosamente de Nanoya, ele finalmente consegue namorar uma garota que ele tá insistindo, a Mirano, que é a Saki, que é a amiga de infância dele. E de repente, depois quando eles começaram finalmente a namorar, aparece uma outra garota que gosta do Naoya, que é a Nagisa, e se declara pra ele, ele fala, peraí, eu gosto dela, mas também gosto da outra, por que não, então, fazer o casal aqui, nós três juntos? E meio que a história faz isso acontecer, só que ela faz isso de um jeito bem peculiar, que funciona muito, muito bem, ou talvez ele tenha alguma forma de funcionar do jeitão dele, que é hiperracionalizar tudo e fazer tudo virar uma comédia extravagante, over e bagunçada, mas ainda assim é bem divertido de acompanhar. Sim. É complicado. É foda porque eu não vou entrar nos méritos de a premissa do Trizal e do Naoshi. Cara, eu vou ser sincero, eu não me preocupo com isso porque a maior graça de Kanojo é justamente isso. Ele brincar com de racionalizar esse relacionamento do Trizal e o dedo no cu e gritaria que ele adora fazer baseado nisso, e as outras tentando meio que competir, mas se ajudar ao mesmo tempo. Eu acho hiper divertido. Eu acho muito legal. Eu, quando tava vendo os primeiros episódios, eu tava dando risada de chorar da forma absurda como ele pegava tudo e jogava pro ar. É ótimo. Mas não é o tempo todo. Inclusive, quando ele meio que aparece a nossa nova personagem, que é a Mirika, Erika, sei lá o nome dela, eu honestamente odeio ela. Odeio ela, foda-se. Você não gosta de peitos do mal, entendi, vai. Como assim? Eu gosto, o problema é que ela é o Renan que faz sucesso, porra. Vai, é foda. Mas até aí nem é tão difícil, né? Mas enfim. No seu caso mas até porque você não tem peitos, veja bem. Mas qual que é o meu problema com ela? A partir dela, a dinâmica meio que parece que muda completamente. Porque a dinâmica em criar essa questão do relacionamento com ela não existe, porque ela primeiro tem que entrar, só que ela não entra. E todos os personagens meio que parecem esquecer da própria premissa gritada que eles fazem. Por exemplo, tem um momento que eu achei muito esquisito, que as meninas passaram 2 minutos gritando com ele, falando: a gente não vai te deixar sozinho com eles. Transição de cena, a primeira coisa que fazem é deixar ele sozinho com ela. Em nenhum momento elas param pra racionalizar: acho que a gente fez merda, né? Eu acho que a gente foi meio idiota nesse momento. E meio que a obra pega esse elemento e começa a repetir de novo, e de novo, e de novo. E foi, tipo, até 5 episódios fazendo a mesma piadinha com ela. E me cansou. Porque como eu falei, a graça de Kanojo pra mim não é essa. É literalmente ver como esse harém idiota vai funcionar. Quando sai disso, até porque a produção é horrorosa, ele não se ajuda. Ah, mas em detalhe a isso, mano, teve um começo bem bacana essa história. Eu acho que em grande parte isso aí a culpa é do protagonista ser muito travado, entendeu? E tipo, é por causa que é aquele negócio. Meio que ele era levado em qualquer situação. Sei lá, mano, se qualquer um conseguia levar esse cara, tá ligado? Aí dá uma pegada, tá entendendo? Mesmo que ele seja bem convicto, entendeu? Com o que ele quer e tudo. Mesmo assim, ele é convicto no papel, mas na hora lá ele se leva, entendeu? Pelo que tá acontecendo, pela situação, tá entendendo? E aí fica meio incoerente com o personagem, entendeu? Isso... E aí ele começa a se meter num lugar muito, muito pegado, entendeu? Então, isso acontece justamente por conta de problema de pacing da obra. Porque Kanojo no Kanojo, ele tem uma história muito curta de acontecimentos, mas ela é muito arrastada. Então, quando a gente tem o começo, que ele é muito bom porque flui, as ideias fluem, e a gente tem o arco da Rika, né, da Mirika, ele começa a truncar. Quando isso volta a ter um pouco mais de
de ganchos pra manipular outras coisas da história, ou os personagens fazerem outras coisas que não seja rodar atrás do próprio rabo, é quando esse arco dela sai e vai pras termas. Então, tipo, tem um apêndice meio grande no meio da história que cria essa lentidão. E parece que os episódios não vão, ou as sketches começam a ficar um pouco mais mais enroladas, menos dinâmicas. E esse não é o Pensem de Kanojo Mukanojo. Porque ele brilha quando ele faz justamente isso, quando as coisas são rápidas, as sacadas são dinâmicas. E no começo, muito se sustentava isso por conta do roteiro. Só que depois eles meio que começaram a encher linguiça, e isso começou a prejudicar bastante. E aí você vê personagem não agindo da forma correta, porque precisa dar tempo do episódio. O Nanoia, ele demora pra tomar determinadas ações, porque o episódio precisa de mais 5 minutos pra aquilo acontecer. Ou os personagens demoram pra se tocar daquela situação, porque o episódio precisa acontecer. Então o fator tempo e enrolação acabou prejudicando bastante, porque truncava a dinâmica. E não tinha nenhuma dinâmica visual pro diretor falar, beleza, o roteiro vai meio que rodar atrás do próprio rabo, mas eu vou colocar cenas que sejam engajantes e façam dinâmicas visuais. Nem isso acontecia, porque a produção é tenebrosa. Então esse sentimento de isso é legal, mas tá começando a ficar meio chato, é justamente por isso. Inclusive o material, ele é meio novo, o material original é meio novo. E eles meio que aceleraram demais a produção do anime pra já jogar. Então, cara, o que dava pra colocar nesse anime era mais 2 arcos fácil. Tanto que a própria Shino, Shino isso, ela nem apareceu direito na obra. E querendo ou não, uma das personagens principais ali, que são uma das 4 ARF que tá ali com o Nanoia. E isso mostra muito bem que o tempo de adaptação, ele não conseguiu ser muito eficiente. E nem fazer todo o cast de personagens ser aproveitado, porque parece que, pô, legal, a gente tinha, sei lá, 60 capítulos pra adaptar, nem isso. Geralmente poderia ser 100, 120, e aqui parecia que tinha pouco material pra adaptar em muito tempo de anime. O próprio se a adaptação fosse, por exemplo, de um anime de 10 minutos, muito disso teria sido resolvido. Tem até um ponto, eu vou puxar na verdade 2, porque teve um comentário aqui que eu achei interessante. Mas o primeiro essa parte da Mirika eu acho até engraçado, porque todas as partes com ela eu achava truncada, sem sentido, e aí de repente o arco dela deu uma pausa pra focar na excelentíssima discussão Major Bunny Girl. Quando literalmente saiu disso pra isso, eu comecei a chorar de rir de novo. É muito bom! A dinâmica voltou a fluir. E aí entra no segundo ponto. O que comentaram aqui, que a forma como esse casal, esse trisal foi criado foi tosca. Esse é o ponto. Eu não quero saber como Kanojo quer juntar esses personagens de forma orgânica pra me fazer ter sentido. Não, eu quero dedo no cu e gritaria. Uhum. Eu quero o caos sendo bem feito e não me fazendo pensar no roteiro, só me faça pensar no momento da dinâmica deles, porque a dinâmica deles é muito legal. E aí quando chega na Mirika eu não tenho isso, porque aí, como ela tem que ser introduzida quase que à força, por conta dela, literalmente, eu tenho que ver eles tendo um monte de diálogo aleatório e que não faz sentido nenhum, e que tenta ser piada, mas ao mesmo tempo é sério, porque o desenvolvimento da personagem, eu não gosto disso. Eu acaba pecando muito pra mim. Pois é, e chega no final, cara, é uma experiência que poderia ser muito melhor, porque temos bons personagens aqui. Temos, inclusive, o Nanoia, por mais que absurdo que seja, e junto com os outros personagens também são, esse é o grande brilho. É você fazer uma comédia que tem uma base de conversa até que interessante sobre o tema que ele tá fazendo, porque em nenhum momento um personagem faz o que ele não quer. O personagem pode ser meio burro pra fazer algumas coisas às vezes, mas tá meio que dentro da premissa daquele personagem e entra naquele estereótipo. Tanto que dentro da própria temática, eu gosto que eles fazem e se preocupam com uma coisa. O Naoya, ele chega e fala, eu vou tentar fazer vocês felizes. Tipo, eu vou tentar dar o meu máximo. Eu não quero forçar nada a ninguém.
Por mais que ele tenha consciência de, caraca, eu tô namorando com 2 garotas, uau, que incrível! Ele ele não tenta deturpar isso ao ponto de parecer aqueles anime enlatado de comédia romântica, onde vai pegar esse bando de waifu e vai fazer aquela leitura extremamente sexualizada em cima delas, e isso daqui só vai ser material pra vender um monte de waifu burra na tela. Não que elas Deixa não que o sejam. próprio roteiro faz isso. Deixa que o próprio roteiro faz isso, ou pelo menos ele racionaliza e tenta colocar esses pontos dentro de uma forma conectada à obra. Porque se a personagem ela é idiota, isso terá consequência. Isso vai ser montado pra fazer uma piada em cima disso. A Saki é um excelente exemplo disso. E a função dela funciona por conta disso. Só que tudo é hiperracionalizado dentro do Naoya. Ele é um bom protagonista pra fazer essa dinâmica. E não deixar essa peteca cair. Nem sempre, né, tipo, às vezes essa peteca vai cair. Mas é porque o que eles estão fazendo? Esse lodo narrativo de demorar para as coisas acontecer, e isso acaba pecando e prejudicando a própria temática do personagem, o desenvolvimento dele, porque vai ter aquele meio arrastado, mas geralmente o final é bom. A conclusão de cada arco ou de cada momento é boa. Concordo bastante com isso aí, entendeu? Uhum. Tem nem muito, tipo, é por causa que um negócio que fez salvar muito Kandoji no Kandoji foi o bagulho que Boku no Hero não soube fazer, tá ligado? Vou puxar outra aqui, entendeu? Uhum. Ele, tipo, Boku no Hero, ele começou com um negócio bacana, aí ele colocou um negócio que ele alterou a ordem pra tentar deixar o melhor pro final. Só que não deu muito certo, tá ligado? Dando spoiler assim, não foi muito bacana, entendeu? E já Kanojo do Kanojo, ele conseguiu fazer isso direitinho. Ele começou bem, teve o arco da Mirika lá que foi meio 50-50, entendeu? Eles conseguiram ter bons pontos ali, entendeu? Mas num geral, como todo mundo ainda ficou num déficit, e conseguiram terminar bem com as termas, entendeu? Uhum. Então, tipo, no final do dia, tu vai sair com saldo positivo, querendo ou não, entendeu? Concordo. Pelo menos pra mim foi bem positivo o final. Assim, bem positivo, bem não foi. Por questões técnicas, principalmente. Mas, pessoalmente, eu me diverti horrores com o Kanojo. Muito, cara, muito. Eu adorei esse negócio. E quero logo a segunda temporada, por mais que não tenha material pra isso. Não, hein, por um tempinho, hein? Hã? Acho que não vai ter, não, por um tempinho aí, hein? Ah, vai demorar. Tem que ter material. E já não tinha material suficiente direito. O próprio autor falou, cara, quando eles falaram, vamos fazer anime de Kanojo, ele falou, caralho, mas nem tem tanta coisa. Ele mesmo se surpreendeu com isso. E eu acho que ficou bem visível aqui que é complicado. E a própria Steph não tinha como fazer isso, cara. É muito fraco tudo. Direção muito fraca, composição de série muito fraca, tipo... É um anime que foi muito carregado por dublador. 100%, cara. Inclusive, eu achei que isso seria o caso de Uramichi, e não foi. Pois é. É até engraçado pensar nisso, porque... inclusive lá funcionou muito melhor essas dinâmicas desse meio com um pouco mais lento, mas ainda tinha muito cartucho a ser gasto. Aqui o cartucho era muito o mesmo... E aí dependia muito da dinâmica do personagem e os ganchos que ele ia fazendo. Tanto que um bom momento da obra que ele falou que ele sabe fazer isso é quando a China apareceu. Porque ela foi trazendo outros ganchos pra alimentar mais o roteiro. E quando ela começou a contrapor o Nanoia, a mente do anime, do roteiro, explodiu de novo. E você fala, caralho, olha um novo horizonte abrindo, porque vocês estão propondo coisas diferentes, né? Ou você estão aproveitando um personagem e abrindo outros espectros para ele se aproveitar desse contexto, sabe? E ele não soube, porque às vezes não tinha nem tempo. Não é que não tinha tempo. Tinha tempo pra caralho, só não tinha um desenvolvimento melhor pra fazer isso. E fechando com, cara, eu vou ser muito, mas muito legal com ele, eu vou dar um 6. Porque essa produção é impossível. O momento que você erra character design de waifu numa terma onde ela tá literalmente sem nada e você buga a personagem, não, é pra demitir. Pode jogar os animadores pro RH, joga diretor, joga todo mundo da staff pro RH. Porque isso daí, pra indústria dos animes, é
um crime gravíssimo. Eu não vou nem entrar em outras questões. Mas você vender o waifu torta, irmão, isso daí é problemático. Eu acho que é irônico antes o fato de que ele ainda é o nosso melhor harém do ano. Porque o que ele faz pra pegar de harém e trabalhar e racionalizar em cima dele é ótimo. Fantástico. E ele é muito divertido com isso. Mas também não dá. E eu mesmo comecei a cansar dele e a produção não ajuda. Eu não vou ser tão legal não, vou dar 5. Então eu vou ser mais legal que os dois. Então vamos começar pelo princípio. Eu não lembro nem de outro harém que tem esse ano. Vai começar por aí, entendeu? E é melhor, eu nem vou tentar começar, porque senão a coisa vai descabelar aqui, mas pode... Depende. Depende do descabelar nesse contexto. Não. Descarrilhar. Deixa eu deixar o termo correto, né? Entendi. Mas eu como eu tô te falando, mano, a obra conseguiu me enganar bem, entendeu? Eu vou lançar a True da True. E por ela ter me enganado bem, eu vou lançar o 7, entendeu? Justo. Muito Um bom. pouco mais generoso que o Renan, tá ligado? Não muito, assim, né? Cara, no meu coração, o Kanojão é um 9. Eu adorei esse negócio. Só que realmente eu não posso dar uma nota alta por isso. Mas bacana. E é isso.